Bom dia, sétimo ano. Tudo bem? Espero que sim, tá? Espero que todos estejam tomando aí os cuidados necessários, né? Houve uma flexibilização de isolamento, né? Nós estamos tendo que aprender a conviver com o problema, mas isso também não significa que o vírus deixou de existir, né? Nós temos que continuar nos cuidando e cada vez mais, beleza? Pessoal, hoje nós vamos começar o capítulo 19, o engenho, vida, sociedade e trabalho. Desculpa. Isso é da página 86 à página 105. Então, engenho aí nos últimos dias está sendo uma palavra bem familiar para vocês, né? Se não é para todos, ao menos deveria ser, né? Porque era o assunto do trabalho bimestral de vocês aí. E que depois, no nosso chat, vocês vão estar falando sobre esse trabalho, tá? Eu vou sortear alguns alunos e vocês vão falar sobre o trabalho de vocês, sobre as partes que compunham um engenho, sobre as pessoas que trabalhavam no engenho e assim por diante, tá? Então, o prof sempre pede que vocês estejam com o livro em mãos. Lá na página 87, 86, vocês têm uma imagem sobre o açúcar, né? Um açúcar aí, cristal bem cor de açúcar mascavo, né? E o outro açúcar refinadinho, bem branquinho ali, tá? Um açúcar, uma mercadoria, então, reconhecida como ouro branco, né? Por quê? Porque ela era muito apreciada na Europa, tá? A abertura de vocês é o relato de um indígena, de uma criança indígena, e ele diz assim: existem alguns homens ainda mais diferentes do que nós. Eles são muito claros e se escondem sempre do sol com uns chapelões engraçados, que se engancham toda hora nos galhos das árvores. Mas aqueles lá são difíceis de entender mesmo. Eu não entendo o que eles fazem. Eles ficam o tempo todo fazendo queimada e estragando a nossa terra, recolhendo os galhos soltos e fazendo coivar, ou queimando de novo esses restos, né? Depois disso, arrumam de novo a terra para plantar aqueles galhos finos, cheios de gomo, que eles dizem chamar cana-de-açúcar. Para que tanta gente em volta apenas de um tipo de planta, se nessa terra dá de tudo? E mais, depois de colhida a cana, todos eles se reúnem num lugar fechado e quente de dar dó. Dizem que se chama usina, essa oca grande onde eles entram. Lá dentro tem uma fogueira ainda maior, que os brancos chamam de fornalha. Para mim, aquele fogo parece tudo obra de Tupã. Lá dentro, eles pegam os galhos verdes finos que colheram e passam tudo numas rodas grandes, muito grandes. O caldo que sai de lá vai parar num grande caldeirão brilhante e fica lá fervendo e borbulhando. No final, tudo vira um pó fininho, muito branco, que parece areia. Mas não é areia, pois é doce como o sumo de uma fruta ou como o mel de abelha. O nome que eles dão para essa estranha areia doce é açúcar. Vejam só se isso é nome de comida, açúcar. Não entendo mesmo essa gente. O mais chato é que depois de tanto trabalho, encaixotam tudo e mandam embora em navios. Aquelas jangadas gigantes deles seguem longe no mar adentro, muito, muito longe. E eu as perco de vista muito rápido. E não é que essa gente estranha abre mão daquilo que produziu com tanto cuidado? Quase não ficam com o tal do açúcar por aqui. Nós não.
o que fazemos, usamos. Tá? Então, um relato do menino indígena sobre a produção de açúcar aqui no Brasil, colonial. E aí, como que ele pensa tudo isso? Para ele ser tudo muito estranho, né? No relato que a prof fez. Ele não consegue entender por que eles trabalham tanto, por que eles plantam um único produto, né? Ele tem dificuldade de entender isso. Por quê? Pela parte cultural, né? Porque é uma cultura totalmente diferente, né? E aí, por que esse açúcar não ficava aqui? Por que esse açúcar vai embora? Esse açúcar é nome de uma comida, né? Então, sempre vai estar se falando aí da questão cultural, tá? Bem bacana esse texto, né? Mostrando essa diversidade de cultura, esse entendimento, essa percepção, né? Aí na página 88 vocês têm uma fonte de riqueza, tá? Então, relembrando lá, um pouquinho, né? Que essa colonização portuguesa aqui no Brasil, então, ela está dentro de uma lógica econômica e existe, né, uma empresa colonial para garantir que todas as riquezas, então, vão parar na metrópole. O primeiro produto explorado é o pau-brasil, tá? Que era uma planta nativa aqui na região da Mata Atlântica e o mesmo lugar onde é que esses colonizadores chegaram. Quando o rei de Portugal da época Dom João III precisava garantir a ocupação do território, então ele escolheu um produto que fizesse esse empreendimento colonial, então, dar lucro para o Estado português, tá? O açúcar, ele chega aqui no Brasil. Então, em 1516, já, o rei Dom Manuel, ele ordenou que se distribuísse machados, enxadas e demais ferramentas para as pessoas que fossem vir aqui para o Brasil. E que, né, se procurasse um homem prático e capaz de fundar um engenho de açúcar, tá? Com isso, se tem uma clara noção de que eles queriam lucrar aqui nesse território, tá? Porque eles já tinham uma experiência da cana-de-açúcar em outros territórios, tá? E aí, por que o açúcar foi o produto escolhido, né, a ser explorado e produzido aqui, exportado para a Europa, tá? Finalzinho da página 88, vocês têm isso. Vocês vão deixar grifado. Lá, o açúcar foi escolhido como esse produto a ser explorado e produzido e tal. E aí depois tem 3 motivos para que o açúcar fosse o carro-chefe, então, né? Fosse o produto escolhido, tá? Aí vocês têm lá para grifar também. O açúcar era valorizado no mercado europeu, portanto, alcançava bons preços ao ser negociado. Primeiro pontinho. Segundo pontinho, já na página 89. O solo brasileiro era bom para o cultivo da cana-de-açúcar, planta da qual é extraído o caldo, que é transformado em açúcar. E um terceiro motivo. Os portugueses, eles já somavam, né, experiências, eles já tinham tido outras experiências com a fabricação do açúcar nas ilhas de Açores, Cabo Verde e Madeira. Então, eles já tinham esse conhecimento, essa experiência, já tinham vivido isso anteriormente. E aí, entre 1540 e 1560, foram criadas estruturas para produzir açúcar em diversos pontos do litoral brasileiro, principalmente no Nordeste, né, onde se situa Pernambuco e a Bahia. E essas estruturas que eles montaram nessas regiões eram conhecidas como engenho. Tá? Os portugueses, eles vinham para a América, para o Brasil, atraídos pela promessa de prosperidade, de lucro, de enriquecer. Tá? Mas isso não era bem isso que eles encontravam. Quando eles chegavam, um português chegava aqui na América, né, a ideia era o quê?
Primeiro eles passavam por tudo aquele sufoco lá na navegação. Era muitos dias, tinha que ficar se aventurando nas embarcações. Tinha lá o medo lá das criaturas fantásticas, dos monstros marinhos, das serpentes e tal. Todas essas coisas. Então, já se passava por essa dificuldade e, além de tudo isso ainda, né, a viagem era muito precária, era muito quente, pouca comida, né? Digamos assim, tudo muito improvisado. Aí, além disso, né, eles tinham ainda chegar numa região que era totalmente diferente, um clima diferente, né, uma realidade totalmente diferente daquilo que eles imaginavam e daquilo que os europeus viviam, tá? E aí, quando eles chegavam aqui, a próxima função deles era o quê? Eles tinham que transportar e ajeitar tudo aquilo que eles estavam trazendo de Portugal, né, para um espaço apropriado para isso. Então, vai chegar uma embarcação, eles vão adentrar aí, abrir caminho na mata, né, vão procurar uma região onde é que tenha água, próximo de água, né, e tem que ter uma terra propícia para o plantio da cana-de-açúcar. Ok, encontraram isso. Aí, a partir disso, eles vão fazer aquilo que o indígena falou lá no texto de abertura. Eles vão ter que, né, limpar esse terreno, vai ter que desmatar, vai colocar fogo, vai colocar as primeiras edificações, tá? Então, nesse momento, era tipo uma construçãozinha bem precária e tal, um galpão para guardar os animais domésticos, os equipamentos, ferramentas que eles traziam. Tá? Então, além, né, existia uma decepção, digamos, né? Porque toda aquela promessa que se recebia, de todas as riquezas, de tudo isso, tal, quando se chega aqui, precisa se ter toda uma organização para isso, tá? E além dessa organização, de todo esse sufoco da viagem, e daí chegar aqui, ter que se organizar, ter que se ajeitar, digamos, né? Ainda, nessas viagens, se sofria ou se corria o risco dos piratas e de corsários, geralmente os ingleses e franceses, tá? E navegantes holandeses também, que acabavam sendo uma ameaça real, tá? Então, eles corriam, né, colocavam em risco as propriedades e as suas próprias vidas. Então, isso exigiu com que muitas cidades se desenvolvessem na costa, né? Nessas cidades foram construídos muitos fortes, né, para proteção dessa população. E ao final de alguns anos, então, quem sabe essa pessoa que veio lá de Portugal, deixou sua comodidade lá e veio aqui para o Brasil, talvez chegasse a ter alguma sorte aí e tal, né? Se ele não contasse com nenhum mal, tal, se fosse, digamos assim, o escolhido, né? Então, ele poderia ter alguns benefícios. Sem contar que ele ficaria longe da sua família, os vizinhos todos eram longes, porque eram grandes fazendas, tá? Então, não era nada fácil essa proposta, essa vida, né, aqui no Brasil colonial, tá? Se existia tanta dificuldade, então por que continuou existindo, né? Por que a colonização foi levada adiante? Porque era algo que prometia muito dinheiro, tá? Existia uma possibilidade de grandes lucros com a exploração açucareira. E quais eram as ameaças, né? Por que eram os piratas ingleses e franceses que eram uma ameaça para as atividades, né, ligadas a esse período colonial? Porque os ingleses e franceses foram navegações tardias. Então, nesse momento, eles estavam se lançando ao mar, conhecendo e explorando quem eles encontrassem. Tá? Isso era a função de pirata.